Todos. Amém? Venha na igreja, irmão. Vamos perseverando, vindo nos cultos, orando, colocando em oração toda a nossa necessidade diante de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre um assunto que nós já falamos muito aqui, mas sempre é bom falar. Vamos falar da fé. Vamos começar no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Porque às vezes, pastor, nos falta fé, né? Eu preguei esses dias isso aqui na programação da rádio. E eu falei, eu vou levar para o culto também, porque foi uma mensagem muito abençoada. Esses dias eu não estou transmitindo a rádio, irmão. A rádio está lá ao vivo, mas eu não estou transmitindo. Porque eu confesso para os irmãos que eu tirei um tempo para mim me fortalecer também espiritualmente, meditar mais na palavra, jejuar. E eu falei, eu vou... Mas está lá louvando sempre o louvor. A gente tem que cuidar da nossa alma. Às vezes, irmão, aquilo que nós damos muito para os outros é o que mais nós precisamos para a nossa vida, irmão. Né? Antes de você dar para alguém, primeiro você tem que ter. Paulo disse, porque eu entreguei aquilo que eu recebi também. Não adianta você dar o ombro se você está precisando de um ombro, irmão. Não, você vai cair junto com aquela pessoa. Tá? Às vezes você está dando muita atenção, muita coisa, e aquilo que você está mais precisando. Então, cuide de você também, porque amar o próximo é amar primeiro você, em nome de São Jesus. Não adianta você querer fazer as coisas, meu irmão, de forma com dó, com pena. Não é assim que Deus age também conosco, irmão. Misericórdia nós temos que ter com todos, em nome de São Jesus. Mas lembra que você também é uma alma, lembra que você também é um espírito, você é um corpo, tá? Tem muito cristão negligenciando o corpo, negligenciando a saúde. E eu confesso para os irmãos que eu estou fazendo tratamento também, irmãos, pela minha saúde. Esse dia andei bem debilitado. Não parece, irmão. A gente fica... Às vezes a gente quer ser muito super-heróizão, mas não é, irmão. Então, confesso para os irmãos que eu esses dias andei muito angustiado com questões financeiras da igreja, irmão. A gente está precisando pagar o restante de aluguel. Aí tem água, tem energia, tem comida, tem casa, tem tudo. Aí tem filho também. Tem um monte de coisa, irmão. E... aqui eu estou com vocês, irmão, mas o povo aí fora, que já conhece a história do pastor, sempre está pedindo um conselho, uma orientação, uma palavra, um direcionamento, e a gente tem que ajudar o povo, mas também a gente tem que vigiar com a gente também, em nome de São Jesus, irmão. Diga glória a Deus. Por isso que eu falo para os irmãos, a importância de você vir num culto como esse, porque aqui você vai fortalecer a sua fé. Às vezes a gente está sentindo falta de fé. Às vezes falta fé também. Né? Eu já preguei aqui Lucas capítulo 18, onde nós vamos começar. Eu já preguei aqui algumas vezes que a fé, irmãos, ela é como um músculo. Ela precisa ser exercitada, ela precisa ser trabalhada. E a fé, ela também precisa ser alimentada. E o que alimenta a nossa fé, irmãos? Diga, a palavra de Deus. O culto é 2 vezes na semana, glória a Deus, mas eu vou me alimentar minha fé todos os dias, irmãos, em nome de Senhor Jesus. O meu devocional ali de manhã, uma leitura da palavra de Deus, antes de dormir também, é muito importante para que o seu descanso não seja atribulado, né? Não seja um descanso ali pesado também, né? Então, a gente tem que vigiar, irmãos, com tudo, irmão. Diga glória a Deus. Bem, irmãos, vamos fazer uma oração. Lucas 18, irmão, versículo 8, mas vamos orar primeiro. Senhor, obrigado, meu Deus. Que esta palavra, meu Deus, alimente a nossa fé nesta noite, Pai. Alimente, meu Deus, o nosso espírito, meu Deus, em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que a fé, nós ouvimos a palavra, a fé, ela também aumenta dentro de nós, Pai. Então a fé, ela vem, meu Deus, pelo ouvir da palavra. Se às vezes, meu Deus, nós estamos sentindo falta de fé, ou porque está faltando fé, Pai, talvez é porque nós não estamos ouvindo a palavra.
ou se estamos ouvindo, não estamos atentos à palavra, Pai, ao ensinamento, à direção da palavra. Então eu oro, meu Deus, nesta noite, meu Pai, para que o Senhor alimente a nossa fé através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Diga amém e glória a Deus. Amém, irmãos? Aí a gente, irmão, não tem recurso, né, para buscar uma coisa particular, a gente tem que enfrentar o postinho, irmão, mas isso não é derrota não, irmãos, tá? Você fazer um check-up, você fazer um exame, isso também, por exemplo, um dia nós tínhamos nossa juventude, né? Hoje a gente vai avançando em idade, o corpo vai também, irmão, desgastando. Então, pastor, eu tomar uma vitamina é pecado? Não, irmão, quem falou isso aí? Você cuidar do seu corpo, irmão, você está cuidando do templo do Espírito Santo em nome de Jesus. Esse dia nós, pela fé, passamos uma tintinha aqui. Tem até que pagar, irmão. Oro para que Deus abençoe os irmãos para ajudar o pastor. Aí deu esse negócio aqui, porque lá do outro lado tem umas plantas, mas você vê o pastor cuidando, tal, nada que está exorbitando, nada de luxo, nada, mas está ali dando um zelinho. Você está vendo que o pastor está cuidando do templo também. Ali eu tenho que olhar para a minha vida e dizer, eu também tenho que cuidar do meu corpo, tenho que cuidar da minha saúde, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tem crente que é muito... Eu era bem ignorantão a respeito dessas coisas, mas Deus abriu minha mente. Eu era travado nisso aí. A minha esposa é testemunha. Tinha um irmão lá em Barra do Gás. E todo culto, irmão. O culto lá era terça, o culto lá era quinta, e o culto lá era domingo de manhã e domingo à noite. Terça ele vinha a mesma oração. Pastor, minhas pernas. Aí o pastor orava, melhorava. Vinha na quinta, pastor, minhas pernas, tal. Até que um dia eu falei, está errado isso aí. Estou orando por esse irmão pela mesma coisa várias vezes no culto. E eu falei, Senhor, por que você não está curando ele? Eu fui perguntar para Deus, você tem que perguntar para Deus a respeito das coisas. Diga glória a Deus. Senhor, por que está assim? Por que está assado? Deus vai te responder. Você pode ter certeza disso. Porque Deus, Ele comunica conosco, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. E aí eu falei, Senhor, está errado isso aí, já está meio esquisito, esse homem não é curado, e o Senhor está curando. Aí o Espírito Santo pegou e falou assim, próxima vez que ele vir, manda ele procurar um médico, porque dessa vez eu não vou usar a tua oração, eu vou usar a mão do médico para curar ele. Deus usa a mão do médico, irmão, como usa o pastor, como usa a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, seu patrão está sendo usado para te abençoar seu salário. Deus usa as pessoas nesse mundo, irmão. Não é só crente que Deus usa não, Deus usa todo mundo. Em nome do Senhor Jesus, diga glória a Deus. Deus está usando o prefeito, às vezes para melhorar uma saúde, para melhorar um asfalto. É Deus, irmão. Porque João falou que nada vem nesse mundo se do céu não for dado. É Deus que dá em nome de Senhor Jesus. É Deus que envia o socorro. Diga glória a Deus. Às vezes aquele que você vai precisar não vai estar no pastor Sandro, não vai estar no irmão, não vai estar em ninguém, mas vai estar em outra pessoa. Deus usa em nome de Senhor Jesus. E aí, Deus falou assim, fala para ele no próximo culto que eu vou usar a mão do médico para curar ele. Aí ele veio. Pastor, ele vinha até mancando. Ele era bem magrinho. Vinha mancando. Pastor, ora de novo. Eu falei, irmão, agora eu não vou orar mais. E ele ficou assim. Eu falei, não vou orar, irmão. Porque eu quero perguntar algo para o senhor antes de orar. Às vezes nós fica muito precipitado. Você não conhece a vida da pessoa. Você já vai. Eu vou orar. Calma, irmão. Primeiro você tem que conhecer onde você está entrando na batalha espiritual. E eu era bem ignorantão também a respeito disso. Tem crente que tudo é... Vamos orar, vamos fazer. Irmão, calma. Às vezes você está entrando em luta que não tem nada a ver para você e vai sobrar para você ainda. Falei, irmão, antes de orar, deixa eu perguntar algo para o senhor aqui, meu amado. O senhor já fez algum exame, alguma coisa de médico, tal? Nunca fui, pastor. Eu não creio. Falei, não, irmão, está repreendido. O senhor vai no médico, o senhor vai fazer uma consulta, vai fazer um tratamento por essa perna do senhor. Irmão, um mês o homem foi, Deus curou o homem. Não teve mais problema, a perna dele ficou boa e ele ficou feliz da vida em nome do Senhor Jesus, irmão. Diga glória a Deus. Deus é Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós não podemos ser ignorantes com essas coisas, irmãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Seria bom que a gente não precisasse de nada, né, irmão? Mas se precisa, dê um piriri, vai toma um bordo,
compra um negócio aí na farmácia, né? Por muito tempo, eu sofri com sinusite, irmão. Aonde que foi curado? Pela oração? Não. Deus usou a mão do médico para me curar da sinusite. Eu trabalhei 3 anos, 6 meses na Sadia. Então, lá era muito frio. E quando eu saía, era aquele choque térmico. E, irmão, era para fazer culto. Era tudo. Era aquela coisa ruim. Eu fui procurar ajuda médica, irmão. Nem sempre você vai pôr a mão na sua cabeça e o milagre vai acontecer. Mas Deus vai te dar direção em nome de São Jesus. Diga glória a Deus. Né? Então, em Lucas capítulo 18, irmão, verso de número 8, diz assim, ó. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Digo, vós que depressa lhe fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, que é Cristo, achará porventura o que, irmãos? Fé na terra. Irmãos, se Jesus está falando isso, não podemos duvidar. Olha o que ele diz. É mais no finalzinho, mas vamos ler o versículo todo. Digo vós que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho, ele vai vir. Diga glória a Deus. Sim ou não? Ele vai vir. Amém? Então, quando vier o Filho do Homem, que nós não sabemos a hora que ele vai vir, por isso que nós devemos estar aqui, vigiando e fortalecendo a nossa fé, alimentando a nossa fé, para que quando ele vier, ache em nós a fé que vai nos salvar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Olha só, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É o que está acontecendo, irmão. Muitos estão perdendo a fé. Muitos estão sem fé, irmãos. E se nós também não vigiarmos, deixa eu baixar um pouquinho, se nós não vigiarmos também, irmãos, vai nos faltar essa fé na nossa vida também. Isso aqui Jesus está falando para todos, irmãos. Diga glória a Deus. E tem uma coisa que cada um de nós aqui, individualmente, devemos vigiar em nome do Senhor Jesus. Para não perder esta fé, que quando a Bíblia fala que ele vier, porventura achará fé na terra. Por que, pastor, Jesus fala isso? Porque quando você vai lá no Evangelho de Marcos também, Evangelho de Marcos, volta aí um pouquinho em nome de São Jesus, né? O que está acontecendo, pastor, que o povo está perdendo a fé, irmão? É descrença, é muita forma das pessoas que estão acreditando, irmão, em coisas que não estão resolvendo, né? Pessoas estão ficando decepcionadas. Evangelho de Marcos, capítulo 9, aqui fala da história de um pai que estava passando, irmão, por um momento que faltou fé para a vida dele. Então nós devemos tomar cuidado também em nome do Senhor Jesus, igreja. Diga glória a Deus. Marcos, depois se der tempo não vamos Romano, mas Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, vamos ler o versículo 14, quando fala da cura de um jovem possesso. O povo está ficando descrente, irmão. O povo está ficando descrente. Ou muita forma que as pessoas aprenderam, irmão, de crer, que não está ajudando. Então, quando Jesus fala assim, porventura, quando o Filho do Homem vier, vai achar fé na terra, porque as pessoas estão perdendo a fé, irmão. Olha quantas pessoas estão abandonando ministérios, congregações, pessoas estão deixando de cultuar, pessoas estão deixando de congregar, de buscar a Deus, irmão. E muitas das vezes colocando fé aonde não tem nenhum sentido para a vida delas. Mas a nossa fé tem que ser sempre no Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Pastor, às vezes eu sinto que me falta fé. Então vamos aprender aqui nesta noite, irmão. Tomara que dê tempo. Se não der tempo, nós continuamos no domingo ou na quarta-feira. Não tem problema não, se Deus assim nos permitir também. Vamos ler toda a história aqui, do versículo 14 até o versículo 9 do Evangelho de Marcos. Aí nós vamos explicando aqui como precisamos, o que precisamos
para que a nossa fé não falte e ainda aumente em nome de Jesus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Versículo 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e os saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Versículo 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Olha o 19. Então Jesus lhe diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traze-mo. Versículo 20. E trouxeram-nos. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, ou se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Algo que nós devemos estar fazendo sempre, meu irmão, pedindo ajuda para que a nossa fé também não venha nos faltar. 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, veja que nós devemos também fazer as perguntas a ele, irmão: por que não podemos nós expulsá-lo? Versículo 29. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e do que, irmãos? De jejum. Então nós temos toda a história para que nós entendamos aqui o que aconteceu, que os discípulos ali não conseguiram mandar aquele demônio embora, irmão. E por que aquele pai também não recebeu logo pelos discípulos ali a libertação do seu filho? Entenda, eu falei, acho que há uns dias atrás, sobre essa casta. Esta casta aqui, nós vamos entender hoje, que não tem nada a ver com esse demônio que foi expulso, irmão. Não tem nada a ver, não. Diga glória a Deus, irmão. Nesse texto aqui, eu separei assim, ó. Nós vamos ver, nesse texto nós vamos ver dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas nós vamos ver nesse texto. Os discípulos que não tinham fé para expulsar o demônio, mas não reconhecia a sua incredulidade. Então os discípulos não tiveram fé para expulsar o demônio, mas ao mesmo tempo também não reconheceram que eles foram incrédulos. E outro é o pai, o homem que, apesar de sua pouca fé, reconhecia isso, pedindo a Jesus que lhe desse a fé que lhe precisava. Então vai falar dos discípulos e vai falar do pai aqui, igreja. Diga glória a Deus. Agora, vamos entender na Bíblia, passo a passo dessa história, meu irmão,
para que nós também, quando precisarmos, não falte a nossa fé. Porque às vezes a gente fica meio assim, irmão, não ora porque a gente está incrédulo. E às vezes nós não reconhecemos também que nós estamos sendo incrédulos. A ponto de falar, Senhor, nos ajuda. Né? Tem coisas que verdadeiramente você vai orar e Deus vai fazer. Outras Ele vai direcionar você para outras questões. Mas tudo, muitas das vezes, irmão, é falta de reconhecer também. Então nós vamos aqui, primeira coisa, que se nós estamos sentindo falta de fé, no versículo 17, vamos ler o versículo 17 aqui, ó. O que nós precisamos fazer, pastor? Quando estamos sentindo falta de fé. O que nós precisamos fazer quando a nossa fé está faltando? Primeira coisa, versículo 17. Nós lemos toda a história, agora vamos por parte aqui, ó. Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito o quê? Mudo. Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe meu filho, possesso de um espírito o quê? Mudo. Diga glória a Deus. Primeira coisa que eu preciso entender para que eu venha ter fé, meu irmão, para que a minha fé venha aumentar, para que a minha fé venha crescer. Esse mesmo pai, dentre a multidão, ele responde no versículo 17, ele trouxe, ele levou o filho dele até onde, irmãos? Até Jesus. Primeira coisa, anota isso aí, ó. Ir até Jesus sempre, irmão. Diga glória a Deus. Repita comigo: ir a Jesus sempre. Amém? A primeira coisa que aquele homem fez foi ir até Jesus, irmão. Diga glória a Deus. É assim também devemos ser conosco em nome de Jesus. Primeiramente, o que a Bíblia fala aqui? Eu vou colocar aqui. Primeiramente, é preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quem já fez isso, diga glória a Deus. Quem Jesus não tem, aliás, sem Jesus, quem não tem Jesus, não tem condição de exercer a fé, irmão, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Para mim ter fé, primeiro eu tenho que aceitar Jesus como meu único e suficiente o quê? Salvador. Diga glória a Deus. Porque se eu não tiver Jesus, eu não vou ter condição de exercer a minha fé, irmãos. Uma das coisas que está faltando a fé na vida de muitas pessoas, porque as pessoas não estão indo até Jesus, irmão. As pessoas não estão vindo até Jesus ou buscar Jesus. Pastor, eu quero ter uma fé sempre abençoada. Eu quero ter uma fé sempre alimentada, uma fé sempre que eu venho usar e ela está ali comigo. Então, é Jesus que vai fazer a diferença na sua vida. Diga glória a Deus. O diabo está trabalhando, meu irmão, todo o tempo para tirar Jesus do nosso coração. Mas não permita não, não deixe não. Ele nunca vai te desamparar, Ele nunca vai decepcionar você, Ele nunca vai abandonar você. Diga glória a Deus, Ele vai estar contigo até o último dia da sua vida, se também nós estivermos com Ele. Diga glória a Deus, irmão. Amém? Então, cremos que a única fé verdadeira é a que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Está faltando fé, irmão? Primeira coisa que o pai fez aqui. Aquele homem dentro da multidão, ele foi até Jesus. A história do casamento do Caná de Galileia ali, também fala de Maria. A Bíblia fala também do rei Ezequias, que quando a Bíblia fala que ele recebeu a carta de afronta de Sinaqueribe, ele também foi até o altar de Deus. A palavra também fala daquela mulher sunamita que quando o filho dela morre, ela vai até o homem de Deus, irmão. Diga glória a Deus.
Então o que nós devemos aprender também aqui para que a nossa fé seja alimentada? Ir até Jesus. E ir até Jesus é você ir na palavra, é você orar e buscar a palavra, buscar a orientação de Deus. Diga glória a Deus, irmão. Amém? Então, primeira coisa, para mim ter uma fé abençoada, diga, eu devo ir até Jesus. Muitas vezes, irmão, procuramos pessoa que nos desestimula a voltarmos sem fé. Não procure ídolos ou crendice que somente vão confundir a sua cabeça. Olha o que eu coloquei aqui. Busca Jesus, que Ele não te decepciona. Ou seja, Jesus é o endereço certo para encontrar fé, irmãos. Na hora que você está precisando de fé, meu irmão, procurar pessoas que vão desestimular você, pessoas que vão desanimar você, meu irmão, ou procurar coisas que não vão te ajudar nada, meu irmão. Aonde que é o endereço certo, pastor, para mim ter fé no meu coração? É Jesus, irmão. Ele é a fonte inesgotável. Ele é a fonte que não seca, igreja. Diga glória a Deus. Primeira coisa, então, que nós separamos aqui, desse ensinamento aqui, é ir até Jesus, como fez esse pai aqui, igreja. Amém? O que nós precisamos, então, sair daqui entendendo? Quando faltar fé, não é procurar esse ou aquele, não é procurar outra coisa, mas Ele é o endereço para mim ter fé, para mim encontrar fé para o meu coração, em nome de Jesus, igreja. Diga glória a Deus. Ele disse a todos que têm sede, vinde a mim e beba da água. Ele tem a fé que nós precisamos para vencer, irmão, todos os dias. Ele tem a fé que você precisa para vencer, para superar, em nome de Jesus, para alcançar. É Ele, irmãos. Tudo é Ele, igreja. Diga glória a Deus. Segunda coisa, para a gente dar tempo de fazer todo estudo aqui, no versículo 21 e 22. Vamos lá no versículo 21 e 22. Então, primeira coisa, para mim ter fé, ir até Jesus. Teve um tempo, irmãos, que antes de eu conhecer Jesus, olha para você ver como nós tínhamos as nossas crenças totalmente errada, totalmente equivocada, totalmente que não ajudava a gente em nada, e muitas das vezes não funcionava, aí a gente ficava achando que Deus não existia. Um dia me falaram assim, Sandro, e a gente de novo, sem entendimento, quando você vê uma estrela cadente passando no céu, você faz um pedido, e não fala nada para ninguém que vai realizar. Aí, na época, estava saindo aqueles videogames, irmão. Nem lembro do videogame. Aí eu pedi um videogame para a estrela cadente. E não é que o meu cunhado trouxe um videogame, mas trouxe estragado, mano. Não adiantou nada o videogame. Olha, estrela cadente. Me deu um trem estragado ainda. Tem gente que tem fé no trevo, outro na ferradura do cavalo, outro tem, meu irmão mesmo. Agora não, agora graças a Deus Jesus libertou ele. Ele um dia matou um coelho no meio do mato lá e arrancou o pé do coelho. E andava todo pancoso, que o corpo dele estava fechado. Falei, aí nós, tudo ignorante, nós achávamos que o corpo dele estava fechado mesmo. Até o dia que ele tomou 7 tiros, nós falamos, o pé do coelho falhou, irmão. Então, essas coisas que ele fala assim, quando vier o Filho do Homem, achará a fé na terra? E às vezes a pessoa tira a fé de Jesus para colocar fé em outras coisas. Eu tenho muita fé no pastor Sandro. Não é em mim não, irmão. Você está no endereço errado. Eu tenho muita fé na igreja, Trindade com Deus. Não, você está indo para o endereço errado. O endereço certo para nós ter fé, diga, é Jesus. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. Por mais que o pastor agora há pouco falou sobre a medicina, mas a nossa fé não tem que estar na medicina, irmão. A nossa fé tem que estar em Jesus. Sempre em Jesus. Você pode falar isso? A minha fé tem que estar sempre em Jesus. Você pode acreditar sim nas coisas, mas a nossa fé ela tem que estar em Jesus. Diga glória a Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo 11, vai falar assim que certa vez
Eles passam num dia, Jesus olha uma figueira bonita e querendo comer fruto, não acha fruto, fala assim, ninguém mais, nunca mais vai comer fruto de ti. Eles voltam no dia seguinte, de manhã cedo, pelo mesmo caminho. Pedro olha e fala assim, mestre, olha aquela figueira que outrora o Senhor falou que ninguém mais comeria fruto dela. Ela secou, o Senhor amaldiçoou, ela secou. Jesus vai falar algo ali, meu irmão, que até hoje eu guardei no meu coração. Aí eu fico pensando nessa história da estrela cadente. Jesus fala assim, ó, tende fé em Deus. O que é isso? É que tudo aquilo que você fizer com Deus, acredite que Ele vai fazer por você. Isso é ter fé em Deus. Se as pessoas estão colocando fé nos ídolos, se as pessoas estão colocando fé nesse ou naquele, numa superstição, né? Irmão, tem uma macumba que muito crente às vezes nem sabe que é macumba. A tal da simpatia. Você sabia que tem muito filho de crente que quando nasce ainda está amarrando fitinha vermelha para espantar o olho grande? Antigamente falava muito de negócio de cair, não sei o que. Aí tem gente que acredita em patuá, apanhador de sonho. Irmão, nada disso tem fé para nós. Nada disso. O único que pode te dar fé é Jesus Cristo. Nós temos que pregar isso, meu irmão, para que nós conhecemos a verdade vos libertará. Eu fazer o culto lá na casa da cunhada da senhora, né, irmã? Lá é a cunhada da senhora? Aqui nós fomos lá na chácara, a cunhada da senhora? Aí o irmão lá, o cooperador, né? O irmão falou assim, pastor, ela falou que vai pegar o padre lá. Eu falei, mas por que, irmão? Não falei nada de padre lá não falei na igreja católica não. Não, porque o que ela viu na palavra, o que já aconteceu em todo o tempo que ela teve lá na igreja católica não aconteceu. Porque onde tem Jesus, meu irmão, tem a fé certa, tem a fé verdadeira. Ele é dono da fé. Em nome do Senhor Jesus, igreja. Diga glória a Deus. Por isso que ela viu uma diferença. Porque ela conheceu o Jesus que dá fé para aquele que nele crê. Diga glória a Deus. Por obediência, a gente tomou a vacina da Covid. Eu orei, meu irmão, junto com a minha esposa. Eu não vi nada de marca de besta ali não, tá? Eu não vi nada. Eu orei a Deus. Em Cuiabá, a gente teve que tomar, não obrigatório. Eu falei, mas eu orei a Deus. Eu estou com a minha consciência. Ah, mas não é marca. Isso que... Não sei. Vamos tomar até para nós dar exemplo. Que cristão que nós somos, né, irmão? Dando exemplo de desobediência, ensinando os outros a ficar rebeldes. É errado isso aí, irmão, sabia? Se sai uma coisa que vai te imunizar de alguma coisa, você orou, não tem nada de marca de besta. Primeiro que marca de besta, irmão, não é literal. Marca da besta, eu entendo o que eu já busquei do Espírito Santo, é comigo. Eu vi vários pastores, já vários falando e tal. Não vai ser um chip, não vai ser nada disso não, irmão. Apenas o diabo, imitador das coisas de Deus, ele não tem nada, ele não criou nada, ele só inventou uma coisa, a mentira. A mentira ele é pai. O resto, tudo ele inventa, ele copia de Deus. Até hoje, minha esposa esse dia viu o vídeo comigo. Até hoje, os judeus mais antigos que estão lá em Israel, eles carregam até hoje lá em Israel, na testa, na fronte deles, como os antigos sacerdotes, a lei dada por Deus através de Moisés. Eles põem na testa aquela lei, e aquela lei também tem que estar na mão. A marca da besta vai ser uma lei que ele vai trazer para você concordar com a tua mão. Quando você aperta a mão dos outros, você está concordando, você está fechando um negócio. O diabo, ele vai copiar, esse está lá em Deuteronômio. Deus falou assim, falar para o sacerdote que ensinava o povo, eles vão carregar na fronte, é uma caixinha que eles oram lá no muro das lamentações, eles oram e ao mesmo tempo está na mão deles. Eles carregam os talit, as cordinhas, são 4, representam a lei de Deus, eles praticam até hoje esse mandamento de Moisés, para nós não vale.
é o sistema que o anticristo vai fazer, principalmente Israel, que vai ser muito enganado, os judeus que vai ser muito enganado. Através desse ensinamento dele também, da lei dele, para adorar ele. O que o anticristo vai buscar, pastor? Adoração. Ele vai querer a adoração que nós damos para Deus, ele vai querer para ele. E para quem quer ele ajudar, a ajuda dele, vai ter que adorá-lo, irmão. Vai ter que concordar com a lei dele. Alguns ensinamentos que a gente escuta aí, irmão, mas eu prefiro pedir para os irmãos, ore. Ore a Deus. Pastor, é chip, aquilo. Irmão, se fosse chip, há tanto tempo já tem chip, irmão. Lá na China, realmente, eles já implantaram. Não sabemos se é marca da besta ou não. Tem coisas que não vai acontecer agora, vai acontecer depois. Então, irmão, deixa eu orientar a igreja aqui no espírito. Quando sair algo, irmão, que vai imunizar você, pastor, se eu rejeito uma vacina que veio para me imunizar de uma gripe que estava matando meio mundo, se eu não vacino porque eu acredito que é marca da besta e vou pregar isso para os outros sem saber de nada, então por que eu levo meus filhos para estar vacinando até hoje? Então também não deveria levar, irmão. Se você leva até os filhos, eu levo meus filhos para tomar uma vacina contra uma gripe, contra uma febre, uma doença, e está imunizando o meu filho, algo vai criar para me imunizar, as coisas do diabo, irmão, do anticristo, não vai ser literal, vai ser espiritual, irmãos. Eu vi muito crente pregando, meu irmão, contra a vacina da Covid. Mas nós, crente, pregando a desobediência, a rebeldia, nós temos que olhar, meu irmão. Senhor, será que eu estou fazendo certo? Eu não vou tomar, ninguém da minha casa vai tomar. A minha família pregou morrer por causa da minha ignorância, irmão. Eu orei a Deus. Por isso que eu falo, a nossa consciência é tudo, irmãos. Ah, pastor, o outro ali acreditou que é a marca da besta. É a consciência dele. O outro ali está pregando para todo mundo. Não, deveria estar fazendo. Pregar rebeldia, irmãos, nós temos que pregar Cristo. Nenhum momento a Bíblia falou que vai ser uma vacina que vai ser a marca. A Bíblia não está falando que vai ser vacina. Então, irmão, toma cuidado com ensinamentos assim. Se chegar até mim, irmão, eu sento com esse cristão, eu sento com esse irmão em Cristo e nós vamos conversar. Se ele quiser continuar com a sua ignorância, amém. Então, tome cuidado. Eu orei a Deus. Lá em Cuiabá estava terrível, irmão, mesmo. Lá em Cuiabá estava feio o trem. Falei para minha esposa, vamos tomar. Todo mundo, eu tomei, meus 2 filhos tomou, a minha menininha também tomou. Senão nem para Juína a gente vinha, meu irmão. O que eu não achei certo é ver alguns irmãos pregando que não era para tomar porque podia ser uma coisa do anticristo. Irmão, cuidado. Às vezes você pode estar repartindo rebeldia, contenda, em vez de estar ajudando a pessoa. Melhor coisa, irmão, não toma partido e já vai dizendo diabo para tudo. Melhor coisa, irmão, ora a Deus. Ora a Deus. Irmão, e aí? É do diabo? Irmão, por enquanto eu vou orar a Deus, não vou falar nem que sim e nem que não. A Bíblia diz, não sejais precipitado em nada. Seja moderado, irmão. Você é um cristão temperado. Você é um cristão maduro, irmão. É porque alguns dizem que é do diabo e todo mundo... antigamente saiu um profeta aí, que não sei, acho que 2000, não sei quanto, ia acabar a luz, que todo mundo ia para comprar vela. Todo mundo saiu comprando vela. Um monte de crente comprando vela. Porque um profeta falou que vai ter um escurão, tem que comprar vela. Eu fui para a Bíblia. Deus não me falou nada. Mas por que eu vou comprar vela igual louco? Porque alguém falou. Irmão, você tem que ir pela Bíblia, irmão, em nome do Senhor Jesus. Aquele irmão que está pregando para você as coisas, ele leu a Bíblia pelo menos? Você não leu a Bíblia, não tem respaldo para orientar você muito não, meu irmão. Você tem que ir para alguém que está lendo a Bíblia para você. Irmão, como se viu que a vacina da Covid é do diabo? Porque onde eu procurei, irmão, nenhum momento falou. Anda com sábio e seremos sábios. Anda com a Bíblia é a nossa regra. Não é um irmão, não é uma irmã. Por mais que você vê, ele é de Deus. Mas o que Deus está falando errado também. Ele é. Se alguém chegou até você com uma ignorância,
responda de forma precipitada sem você ter a palavra. Peraí, irmão, eu não sei, mas eu vou ligar para alguém, eu vou estudar, eu vou orar, vou fazer um jejum. Alguma coisa eu vou falar, depois eu falo com o Senhor em nome de Jesus. Eu não sei nem por que Deus está permitindo eu falar isso. Talvez a mente de muitos travou com isso. Tem crente, meu irmão, que está morrendo com doença. Simplesmente porque, nós temos seitas no Brasil que a regra deles, eu não vou falar aqui o nome, talvez o irmão já sabe, se não sabe, depois eu falo. Que lá dentro dessa igreja é proibido doação de sangue. Talvez o irmão até saiba. É proibido doação de sangue. Não pode doar sangue. Irmão, aquele que morreu na cruz foi o primeiro que doou sangue para nós. O sangue dele foi doado para nos lavar de todo o pecado, de toda a imundície, em nome de Jesus. Meus amados, olha para o pastor. Vocês têm o Espírito Santo. Pare de ser guiado por qualquer coisa que estão escutando. Até o pastor, muitas das vezes, pode falar alguma coisa. Se despertou nos irmãos alguma dúvida, vai orar a Deus. Vai pedir direção de Deus, irmão. Diga glória a Deus. Porque se você for para dentro da sua casa, com algum equívoco, mal entendido da palavra, você pode arruinar a sua casa, atrapalhar a sua casa de ser abençoado, irmãos. Por causa isso aqui, irmão, isso aqui, se ele tiver amarrado, atrofiado, muita coisa amarra na nossa vida. Então, a consciência sua você vai orar, pastor. O que a Bíblia fala? O juiz da nossa vida é a paz. Eu orei, pastor, eu tive paz no que eu vou fazer. Então não é esse ou aquele que vai dizer que não pode. O Pai foi até Jesus. Diga glória a Deus. Nós devemos ir até pessoas, meu irmão, que nos estimulem a andar com Deus, a estar na fé. Aleluia, igreja. Diga amém. Versículo 21 e 20. Eu não vou conseguir ler tudo, irmão. Vamos ler o 21 e 22. E aí, irmão, a gente continua, se assim Deus permitir, no domingo, ou na outra quarta. Perguntou Jesus, versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado aonde? No fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e o quê? Ajuda-nos. Depois de ir até Jesus, o que nós agora, pastor, temos que fazer quando vamos até Jesus? Olha o 21. Perguntou Jesus ao pai do menino. Quem é que fez a pergunta, meus irmãos? Diga, Jesus. Quando Jesus perguntou, Jesus estava mostrando o quê? Que queria ouvir do pai os problemas que o pai estava passando com o filho. Diga glória a Deus. A mesma coisa ele está ensinando para nós nessa noite, igreja. Que nós devemos estar contando nossos problemas. É para ele, irmãos. Porque ele tem a saída, tem a solução. Ele tem tudo que nós precisamos, irmão. Às vezes você está contando os seus problemas para pessoas que não estão te ajudando em nada. Para pessoas que não estão resolvendo nada. Nós devemos estar contando nossos problemas para Jesus. Depois que ele vai até Jesus, agora ele vai, Jesus fala assim, tudo bem, você veio até mim, eu quero saber. Jesus, como um bom médico, que a Bíblia fala que ele é um médico, e é um Senhor que se importa conosco. Quantos creem que Jesus se importa com a sua vida? Diga glória a Deus. Às vezes o diabo quer que você fique incrédulo, achando que se você contar o problema da sua casa, Jesus não vai fazer nada. Não, Jesus vai salvar, Jesus vai restaurar, Jesus vai libertar. Ele vai fazer a obra que você crê em nome de Jesus. Então, conta os seus problemas para Jesus. Diga amém, irmãos. Segunda coisa, então, que nós podemos aprender para que nós tenhamos fé, é contar. Às vezes a igreja está aqui, irmãos.
E muitas das vezes nós temos procurado ajuda e contado o nosso problema para pessoas que não tem nada a ver. Tudo que você fez em oração, não conte mais para ninguém. Bico, boca fechada. Vocês já ouviram, acho que foi uma pregadora, eu não sei se foi uma pregadora, ela falou assim, vai fazer qualquer coisa, boca fechada. Vai comprar, vai vender, boca fechada. Irmão, nós temos que tomar cuidado, irmão, com quem está do nosso lado. Não é todo mundo que está como Arão e Ur, que quando viu Moisés abaixando as mãos, foi lá e falou assim, não, bora sentar ele aqui nessa pedra. O Ur pega de um lado, eu pego do outro. Vamos chutar essa mão aqui. Não é todo mundo, irmão, que está do nosso lado, que está se importando com o nosso problema. Mas Jesus está se importando com você. Os discípulos falaram assim, mestre, manda embora o povo, porque não tem nada para eles comer. E eles já estão aqui alguns dias ouvindo o Senhor pregar. Ele falou assim, negativo. Ninguém que ouviu a minha palavra vai sair com fome. Ninguém. Ele disse o quê? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Para quem que os irmãos andam contando os problemas? Jesus está falando, conta para mim. Senhor, eu estou aqui na tua presença, Pai. Eu creio que o Senhor está me ouvindo neste quarto, neste lugar. Não sei onde você vai fazer essa oração. Mas conta para Deus. É tão bom isso da palavra, irmãos. É tão bom isso da palavra. O homem contou para Jesus o que estava acontecendo com seu filho. Por que ele contou? Porque Jesus mostrou interesse perguntando para ele há quanto tempo passava isso. Tem gente que está sofrendo há muito tempo, sabe por quê? Porque não está contando para Jesus, irmão. Quantas pessoas estão na igreja, irmão, e há muito tempo estão passando por alguma luta, simplesmente porque não estão abrindo o coração para Jesus. Não estão contando para Jesus os seus problemas. Quando conhecemos a Jesus, irmão, temos a liberdade de contar-lhe nossos problemas. Podemos confiar em Jesus todas as nossas dificuldades. Sem medo. Sem medo. A sunamita ali, primeiro que recebeu ela foi o servo de Eliseu. Ela falou, ele não é a pessoa certa que eu estou procurando. Ele não é um endereço certo que eu estou procurando. Como que está o seu marido? Está bem. Como que está seu filho? Está bem. Mas quando ela chegou na pessoa certa, que era Eliseu. Eliseu é aquele que representava a palavra. Profeta de Deus. Diga glória a Deus, irmão. Quando você conta os seus problemas para Jesus, o que vai acontecer? Ele vai colocar as pessoas certas na sua vida para te auxiliar. Aí eu falando do tratamento que o pastor está fazendo, irmão, esse dia eu estava lá no posto, aí duas pessoas lá, eles eram crentes, um contando o problema para outro, irmão. Não é nesse lugar que você tem que contar os seus problemas. Nesse lugar você tem que vigiar. Você está ali buscando sim o tratamento, mas ao mesmo tempo dá o testemunho também. Né, eu estou aqui, estou precisando, mas eu creio que Jesus já me curou, tal, glória a Deus. Faz a obra. Não, eu estou assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho isso, tenho aquilo, tenho isso, tenho aquilo. Mas Deus sabe. Deus sabe mesmo, mas Ele quer que nós contamos nossos problemas para Ele. O que está passando, irmão? Está passando alguma luta interior? Está difícil até desabafar de repente com o cônjuge? Pastor, tem hora, irmão, que é Miqueias capítulo 7, verso 8. É Miqueias capítulo 7, verso 8, se eu não estiver enganado. A Bíblia diz que tem coisa, lá Miqueias fala assim, guarda a tua boca daquela que repousa sobre o teu peito. Às vezes tem problema que o marido não pode nem contar para a esposa. Ou vice-versa. Mas ela vai orar a Deus, vai pedir a Deus, o marido então vai orar a Deus, vai pedir a Deus também. Diga glória a Deus, irmão. Como é bom, irmão, a gente ouvir a palavra de Deus, porque ela nos orienta.
Ela nos orienta em nome do Senhor Jesus. Então podemos confiar em Jesus sem medo. Lembra do que nós louvamos? Não hoje, mas o que louva, né? Eu navegarei, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Além dele nos compreender, meu irmão, ele nos ajuda em tudo que nós precisamos. Mesmo que Jesus já sabe de tudo. Ele sabe de tudo, irmão, sim ou não? Olha o verso, olha o Salmo 139. Vamos lá no Salmo 139 para nós orar? Aí os irmãos, Deus vai trazer a igreja domingo, se Deus permitir. Vai no Salmo 139 para você ver que ele já sabe de tudo. Mas mesmo assim, irmão, ele quer nos ouvir, porque ele se preocupa conosco, irmão. Salmo 139. Salmo 139, esse Salmo 139 aqui, ele é muito forte, porque a Bíblia fala que Deus aqui é onisciente, onipotente, então ele sabe de tudo. Ele tem a onisciência, que conhece o que nós estamos pensando, passando, e também tem o poder para nos ajudar em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Olha o que está escrito no verso 1. Senhor, tu me sondas e o que? Me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. Deus é maravilhoso, né, irmão? Deus, ele sabe até que hora que você vai sentar e que hora você vai levantar. De longe penetra os meus pensamentos. Você está indo para orar, Deus já sabe de tudo que está no seu pensamento. Mas Ele quer te ouvir mesmo assim, porque Ele se importa com você. Diga glória a Deus, irmão. Ele penetra. Aí tem gente que fala assim, eu fui na igreja, parece que alguém contou minha vida para o pastor. Não. Ninguém contou sua vida para mim, irmão. Para o pastor. É que tem Deus no céu, que quando você fala assim, eu estou indo para a igreja, Deus já penetrou todo o seu pensamento. Sabe de tudo que você está passando, que você está enfrentando e o que é necessário para a tua vida mudar em nome de Jesus. Amém? Porque tem gente que fica assustado, né? Ela fala assim, eu fui na igreja, parece que alguém contou minha vida, pastor. Não. Olha quem sabe da nossa vida. De longe penetras os meus pensamentos. De longe, irmão. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não tem para onde nós corremos, irmão. Ele sabe de tudo da nossa vida. Ainda, olha o verso 4. A palavra, ainda a palavra nem chegou à língua. E tu, Senhor, já o conhece toda. Por isso que em Eclesiastes capítulo 5 a Bíblia fala que nosso falar tem que ser pouco. Devemos ouvir mais a Deus, irmão. Porque falar, Ele já sabe de tudo. A nossa fala tem que ser para Ele só o necessário. Como estão entendendo? Diga glória a Deus. Ele já sabe de tudo que vai sair da nossa boca. Tem momento que você vai ajoelhar e não vai sair nada. Mas Deus vai saber? Claro que Ele vai saber. Tem hora, meu irmão, a coisa está tão difícil que você só dobra o joelho e procura tentar sair uma palavra. Malemar, sai talvez só um Senhor, meu Deus, e já começa a chorar. E é nessa hora que você então reconhece que Deus sabe de tudo que você está passando. Irmãos, conte os seus problemas para Jesus. Está acontecendo alguma coisa? Pastor, eu estou muito
mal, não sei, angustiado, depressivo. Irmão, conte para Jesus tudo que está acontecendo com você. Tira esse tempo, tira esse momento, a sua fé vai aumentar muito em nome do Senhor Jesus. Quantos crê nisso, diga glória a Deus. A oração é a maneira certa de nós falarmos com Deus, irmão. Falamos com Deus em nome do Senhor Jesus. Somente Jesus sabe o que está passando aí, irmão. Ele penetra, Ele conhece. Só Jesus sabe o que cada um de nós aqui está passando. E Ele está falando aqui, ó, eu estou aqui para ajudar vocês. Conte para mim. Nós temos um Pai, irmãos. Um Pai que se importa com seus filhos. Um Pai que ama seus filhos. Que bom você hoje sair daqui dessa maneira. Nesses 2 ensinamentos aqui, eu tenho certeza que já é o suficiente para hoje a sua fé estar abençoada em nome do Senhor Jesus. Porque tem hora a gente fala para algumas pessoas, meu irmão, e não adianta. Eu lembro quando Jesus chega naquele velório que estava saindo da cidade. E a Bíblia diz que Jesus, ele toca o caixão. A mulher, a Bíblia fala que ela já era viúva. E agora o filho dela morreu. Imagina. Naquele tempo era desonra total uma mulher sendo viúva e com o filho morto. Jesus toca no caixão, olha para ela e fala assim: mulher, não chore mais. A Bíblia fala que tinha uma multidão com ela. Imagina quantos ali não estavam tentando consolar aquela mulher. É assim mesmo, tá, não chora, tá. Às vezes você conta para os outros, a pessoa não sabe o que falar para você. Ela quer te ajudar, mas ela não sabe como te ajudar. Mas Ele tem o poder de nos ajudar, irmãos. Aí aquela mulher, quando escuta aquilo de Jesus, ela para de chorar imediatamente. Porque aquele que tem a palavra tem o poder para fazer também em nome do Senhor Jesus. O Senhor falou, Pai. Eu creio que o Senhor vai fazer como o Senhor falou em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Por isso que você e eu não devemos largar Jesus por nada, irmão. Não largar Jesus por nada. Porque todo consolo que nós precisamos, diga, Ele tem para nos dar. Fecha a sua Bíblia. Coloca a mão no teu coração. Aleluia, Senhor. Põe a mão no teu coração, irmãos. Vamos terminar. E se Deus permitir assim, nós vamos continuar depois também a palavra do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai. Graça nós te damos neste momento e nesta hora, Pai. Porque o Senhor, meu Deus, tem a palavra, meu Deus, de vida eterna para nós. O Senhor tem a palavra, meu Deus, de sabedoria, a palavra certa para nós, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai. Bendito é o Senhor, Deus poderoso. Bendito é o Senhor, Deus maravilhoso. É só você e Deus. Oh, glória a Deus, Pai. Vai até Jesus sempre. Sinta o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Conte para Ele sempre. Conte para Ele sempre os teus problemas que você está passando. Aleluia, Senhor. Conte para Ele. Se você está passando por alguma situação que está te enfraquecendo espiritualmente, deixando você sem fé, não conte teus maiores sonhos a ninguém. Vai orando. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curá-lo e forças para te glória a Deus. erguer. O que